Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra. E o tema de hoje chama-se Os Verdadeiros Adoradores. Os Verdadeiros Adoradores. Muitas pessoas oram, cada um de um jeito, cada um de uma maneira. Uns oram olhando para uma imagem, conversando com Deus, orando, pedindo para uma imagem. Outros olham para uma bandeira e conversam com o Espírito Santo numa bandeira. E outros ainda oram para vários tipos de santo através de uma imagem. Qual é a verdadeira adoração? Como é que o nosso Senhor Jesus nos ensinou a orar para Deus, para o Pai? Vamos entender? Vamos prestar atenção para a gente poder, aqueles que estão fazendo errado, aprender a orar de maneira correta, conforme agrada a Deus? Então vamos lá. No Evangelho de João, no capítulo 4, de versículo 19 a 26, Evangelho de João, capítulo 4, de versículo 19 a 26. Nosso Senhor Jesus está conversando com a samaritana, a mulher samaritana. Vamos ver conforme foi essa conversa. A mulher samaritana disse: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram sobre esta montanha, mas vós dizeis que em Jerusalém está o lugar em que se deve adorar. Jesus lhes respondeu: Mulher, acredita-me, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que virá o Messias, isto é, o Cristo. Quando ele vier, nos fará conhecer todas essas coisas. Jesus lhe disse: Sou eu que estou falando contigo. Amém. Queridos irmãos, a samaritana e o povo samaritano, eles eram idólatras. Por que eles eram idólatras? Porque eles adoravam Deus em forma de imagem. Conversavam com uma imagem como se fosse Deus. E Jesus foi até ela e houve toda uma conversa, e Jesus ensinou para ela como é que se deve adorar a Deus, como é que se deve adorar a Jesus, como é que se deve adorar o Espírito Santo. E a conversa, nesse resumo, foi assim: Senhor, vejo que és um profeta. Por que samaritana falou que a mulher samaritana falou que Jesus é um profeta? Porque Jesus revelou o passado dela. Então ela: Senhor, vejo que és um profeta. Daí ela diz: os nossos pais adoravam sobre esta montanha, aqui onde nós estamos, mas vós dizeis que é em Jerusalém que está o lugar em que se deve adorar. Jesus respondeu para ela: Mulher, acredita-me, mulher, acredita-me. Vem a hora em que nem nesta montanha,
que você está, e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, samaritanos, vós o adorais o que não conheceis. Vocês adoram a Deus através de imagem porque vocês não conhecem a Deus, o verdadeiro Deus. Nós adoramos o que conhecemos. Nós adoramos o que conhecemos. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Estes são os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. Deus é espírito. E os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Jesus disse para a samaritana: vocês adoram errado. Vocês estão cometendo idolatria. Vocês fizeram uma imagem de Deus, semelhança de Deus que não é verdadeira, porque ninguém viu a Deus, porque Deus é fogo abrasador, Deus é um Deus ciumento. Vocês o adoram através de uma imagem. E não é isso que Deus quer. Você deve adorar a Deus em espírito e verdade. Em espírito e verdade. E são esses os verdadeiros adoradores que Deus procura. Aqueles que o adoram em espírito. Vocês sabem como é adorar em espírito? Entra para dentro do teu quarto, fecha a porta, entra no teu cantinho, encosta numa parede, joelha no chão, fecha teus olhos e conversa com Deus em espírito, o seu espírito com o espírito de Deus, em espírito e verdade, verdadeiro, puro. É assim que Jesus ensinou a samaritana a orar, em espírito e verdade. Porque Deus não aceita a idolatria. Deus não é imagem para você conversar com uma imagem. Deus é espírito. E se você quer conversar com Deus, conversa na mesma forma, em espírito. Fecha teus olhos e conversa de coração com Deus. Esses são os verdadeiros adoradores que Deus procura. Esses são os verdadeiros adoradores que Deus procura. E não adoradores de imagem e de bandeiras. O Espírito Santo não habita em bandeira. Ele é espírito. Ele não habita em objetos feitos por mão de homens. Deus é um Deus ciumento. E a mulher disse para Jesus: eu sei que virá o Messias. Está escrito que um dia virá o Messias, que é o Cristo. Mas quando ele vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Ele vai nos ensinar. Quando o Messias vier, quando o Cristo vier, conforme está escrito na Sagrada Escritura do Antigo Testamento, ele vai nos ensinar. E aí nós vamos fazer corretamente. E sabe o que Jesus respondeu para ela? Jesus lhe disse: sou eu que estou falando contigo, mulher. Eu sou Cristo. Eu sou Messias. Sou eu que estou falando com vocês. Adore meu Pai em espírito e verdade. Adore a mim em espírito e verdade. Adore o Espírito Santo em espírito e verdade. Sou eu que estou falando com vocês. Amém.